Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, aqui no canal Reino em Pauta com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Obrigado pela comunhão, obrigado por estar comigo todos os dias. Aqui nós temos o encargo de trazer a palavra de Deus, a palavra do reino ao seu coração. Queridos, o sentimento nesses dias tem sido uma série escatológica sobre a revelação das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sardes, igreja em Sardes. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento e fortaleça o que resta para os irmãos que restam para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, que você recebeu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão sobre você e não saberá a hora que virei contra você. No entanto, tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem o Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, esta é a igreja em Sardes. Você sabe o que significa Sardes? Sardes significa remanescentes ou restauração. Então vamos fazer um pensamento, né? Em Pérgamo a situação foi terrível, em Tiatira foi pior. Em Sardes ainda estava muito feia a situação. Sardes, a situação está muito feia ainda. Porém, começa uma restauração. Sardes começa uma restauração. Irmãos, a restauração de Sardes começou de que forma? Lá pelo século XVI, Deus levantou um homem conhecido na história, chamado Martinho Lutero. E ele então iniciou o quê? A reforma. Deus revelou a ele palavras vivas, poderosas, e ele colocou as suas teses escritas, amados irmãos, na porta do templo, ali, amados irmãos. E o que aconteceu? A palavra do Senhor é poderosa, é forte, né? E ela, amados irmãos, fala então da história de Martinho Lutero. Eu sou maravilhado com a história de Martinho Lutero. Fico maravilhado, sabe, amados irmãos, porque Deus, ele é extremamente poderoso, né? Deus sempre levanta alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Em nossos dias, Deus está querendo levantar alguém. Esse alguém pode ser você. Esse alguém pode ser você. Você precisa se posicionar para que Deus te levante. Naquele tempo era trevosa, era difícil, já era século XVI, já tinha passado muitas situações, né? E agora, então, Martinho Lutero tem a revelação da palavra. Esse sacerdote, né, do sistema romano, ele tem a revelação da palavra. Porque uma coisa, irmãos, é conhecer a palavra. Outra coisa é ter a revelação da palavra. A Bíblia fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Então não adianta eu apenas ter uma letra, eu ser fabricado como um pregador, né, que entende, que conhece a letra. Eu preciso ter uma experiência. E Martinho Lutero, amados irmãos, teve uma experiência. Então o que ele fez? Ele não ficou calado. O grande problema das pessoas é se calar diante da revelação que Deus deu. É se calar diante do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem uma revelação. Deus já revelou algo. E eu não posso me calar, nem você pode se calar. Então Martinho Lutero não se calou. E o que ele fez? Escreveu 95 teses. Escreveu. E sabe o que ele fez? Foi lá e colou na porta do templo. Eu imagino que, naquela época, ele fez umas letras garrafais grandes, eu imagino, né? Não era igual hoje que faz uma letrinha pequenininha, ele fez uma letra grande e colocou lá para que todo mundo visse. Então as pessoas chegavam ao templo
e olhavam e via aquela escrita. Quem escreveu? Martinho Lutero. Gente, vocês imaginem a guerra que começou a acontecer no meio dos irmãos por causa da tese ou da tese de Martinho Lutero. Né? Então, houve um levante tão grande, ele teve que ser expulso, ele foi embora, ele saiu dali, sabe, amados irmãos, porque não teve jeito. A guerra enorme, mas alguém teve coragem. O que Deus está querendo fazer é levantar alguém de coragem. Você e eu precisamos ter coragem, irmãos, para encarar o tempo que estamos vivendo. O tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, é um tempo muito complicado, mas Deus está querendo contar comigo e com você. Então, Sardes é algo extremamente glorioso, amados irmãos. E a palavra de Sardes é muito forte, né? Muito forte. Ele fala assim, olha, eu virei a você, né? Lembre-se, portanto, deixa eu ver aqui direitinho. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão a você, e você não saberá que hora é velha. Olha o que Deus está falando, irmãos. Ele está falando que vai pegar de surpresa. O arrebatamento dos santos vencedores será assim, de surpresa. Você sabia que para ser arrebatado como santo vencedor tem que estar atento? Mas como atento, pastor? Atento com a vida de Deus dentro de você. A questão é interior, muito mais interior do que exterior. Porque o exterior é o reflexo do que está no interior. Né? Se eu tenho vida, se eu tenho paz, o meu exterior vai ter, porque vai refletir o que está dentro. Então, irmãos, é muito importante atentar com diligência para tais coisas e viver a realidade dessas coisas. Neste momento, abra o teu coração para entender e glorificar a Deus, porque um homem se levantou em Sardes. O remanescente agora estava ali presente. A restauração começou com o remanescente. Deixa eu te falar, a restauração vai começar com o remanescente. Se você é remanescente, se você crê na palavra, se você vive a palavra, se você ama a palavra, então a restauração começa com você. E a restauração, ela é do Senhor. A restauração não é do homem. A restauração não é do sistema, a restauração é do Senhor. Então, a restauração, ela é orgânica. Irmãos, ela é inclusiva. Deus pega a restauração e põe dentro de você. Quem é o restaurador? Cristo. Ele é o Senhor, Ele é poderoso, Ele é o sumo pastor, Ele é o verdadeiramente apóstolo. Aleluia. Então Ele vem e através de você e com você Ele faz uma obra. Martinho Lutero, irmãos, é admirável. Foi extremamente usado por Deus para fazer uma mudança. Então Sardes é a mudança. Sardes é o início de uma mudança. Sardes, irmãos, é o brado de Deus levantando um homem, amados, para falar do que respeita a Deus. Deus procura hoje, irmãos, um remanescente. Deus procura hoje alguém para ser usado como instrumento de restauração. Que tal você se colocar? Que tal eu me colocar? Que tal, irmãos, todos nós nos colocarmos diante do Senhor nesse momento e dizer, Deus, nós precisamos que o Senhor nos use como instrumento. Um instrumento de restauração. Como isso, pastor? Você pode ser um instrumento de restauração do seu irmão, na vida do seu irmão, na vida do seu amigo, na vida do irmão que é crente, que é religioso, que está ali, amados irmãos, cheio de coisas na cabeça, caraminholas religiosas. Você pode alertar ele e mostrar a ele a palavra. Esse é o nosso encargo, irmãos. É levar o evangelho do reino, é liberar uma palavra diferenciada, um evangelho, irmãos, forte, um evangelho elevado. Esse é o encargo dos vencedores. Os vencedores precisam voltar à prática do encargo. Os vencedores têm que ser restaurados e renovados. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você que a vida da igreja hoje custou sangue de inocentes como Antipas e como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Estevão e outros muitos, centenas e centenas que morreram e ainda morrem por amor ao evangelho. Então eu e você, queridos, hoje temos um grande encargo. E eu quero te convidar a pensar muito sobre essa questão da igreja em Sardes, que é um novo início, um novo começo. Ainda nesse domingo nós ouvimos falar ali pelo nosso querido pastor que pregou, ele disse que Deus está trazendo um novo. Esse novo de Deus é uma realidade. E eu quero que você tome posse do novo de Deus. O Senhor vai fazer algo glorioso na sua vida, na sua casa. O Senhor vai fazer algo glorioso no seu ministério.
ministério, o Senhor vai fazer algo glorioso na sua vida, na sua alma, porque o Senhor tem um propósito. Sardes é o renovo, Sardes é o remanescente, Sardes, irmãos, é a restauração do Senhor. Então, fica firme com essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, até aqui nós já usamos 7 reflexões para falar, para chegar em Sardes. Tá certo? E na 8ª reflexão eu vou para a próxima igreja e assim nós vamos concluindo, amados irmãos, logo logo, né, a revelação das 7 igrejas. Mas eu quero que você pense em tudo aquilo que você ouviu, amados irmãos, nessas 7 reflexões. E você pare e diga, puxa, para eu ir para Filadélfia, eu preciso conhecer Sardes. Eu preciso passar pela restauração em Sardes. Para eu ir para Filadélfia e viver Filadélfia, eu preciso realmente ser remanescente. Deus ama a sua vida e tem algo para você. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue abençoando a sua igreja, continue levantando o remanescente, levantando pessoas para viver a restauração do Senhor. Pai, nós oramos neste momento, em nome do Senhor. Aviva a tua obra em nossos dias. Faz de novo, faz as mesmas coisas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, muito obrigado e até amanhã.